Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas aqui no meu canal. Eu sou a Natália, idealizadora da Literarum, e hoje eu vim trazer um videozinho mais relax pra vocês. Dias atrás eu tava pensando sobre a minha vida escolar e me lembrei de alguns acontecimentos que foram muito marcantes pra mim. Então, hoje eu venho compartilhá-los com vocês. Vamos ao vídeo! O acontecimento número 1 aconteceu em 2012, quando eu tinha, 13 anos, e foi um concurso, né, pra que a gente fizesse algumas frases na escola, e aí a minha frase foi eleita a melhor frase. Não lembro se foi da minha turma ou da escola, mas eu só sei que, além de eu ter ganhado esse certificado aqui de participação, né, que foi um evento promovida pela 15ª Promotoria de Justiça da Defesa do Patrimônio Público aqui da minha cidade, em parceria também com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e com a Câmara Municipal de Uberaba e Superintendência Regional de Ensino. Então eu ganhei o certificado e essa medalhinha aqui de honra ao mérito por ter feito essa frase. Pra mim, na época, foi, assim, genial, gente. Então, esse foi o primeiro acontecimento. Fiz uma frase cujo tema era: o que eu tenho a ver com a corrupção? E aí eu me lembro que todo mundo tinha que montar uma frase, e essa frase foi para ser julgada, né, para o pessoal eleger a melhor. E aí eu fui contemplada. Legal, né? Então, desde 2012 já tô aí participando de concursos e, enfim, talvez tenha sido esse o começo de uma trajetória muito maior aí que eu iria trilhar ao longo dos anos na minha vida escolar. O segundo acontecimento foi no ano de 2014, quando eu ainda estava no 9º ano do Ensino Fundamental 2, que eu fui semifinalista da Olimpíada de Língua Portuguesa. E, gente, pra mim foi surreal, assim, porque eu nunca passava pra fase 2 da Olimpíada de Matemática. Então, quando essa professora Mônica Cruz, até mando um beijo pra ela, professora Mônica, me chamou para poder participar, né, da Olimpíada de Língua Portuguesa. E aí eu me lembro que eu fiz uma crônica chamada Galã da Cidade, que era justamente sobre o Mercado Municipal de Uberaba, o Mercadão. E aí, enfim, posso até disponibilizar essa crônica lá no Instagram, @sigaliterárum. Convido vocês para darem uma olhada lá. E eu fiz essa crônica, a professora me ajudava a fazer as monitorias ali, né, para poder melhorar o texto. E eu fui semifinalista. Infelizmente não fui mais adiante, mas já com esse título, né, eu fiquei super feliz e de ver que a minha escrita também poderia chegar muito longe. O terceiro acontecimento foi já no ensino médio, acho que eu estava já no 3º ano, em 2017, no qual houve a Olimpíada de Inovação do Instituto Federal, né, do IFTM. E aí eu, Jaqueline, minha duplinha da vida, e o Felipe, o nosso amigo, a gente participou dessa Olimpíada, né, com uma ideia lá de um aplicativo para transporte público. Acho que eu já até comentei aqui com vocês. E aí a gente ganhou essa Olimpíada como trabalho de destaque, gente. E a premiação era em dinheiro, e assim, era um evento grande do IFTM, então não era só o nosso campus, né, que estava envolvido. Tinha estudante também do ensino superior, então a gente ficou tipo, e a gente era do ensino médio ainda, né, só o Felipe que já era do ensino superior. Mas de qualquer forma, quando você vê uma premiação em dinheiro, você automaticamente já vê, né, o nível do projeto. E ter ganhado foi assim, gente, uma explicação, assim, não tem explicação. Quando a gente ouviu o nosso nome lá o nome do nosso trabalho sendo falado no microfone, a gente ficou assim, até sem reação no início, então foi muito legal. Acho que em 2015 e em 2016, eu e Jaqueline, a gente também já participava da Mostra Técnica de Software, né? Porém, já era institucional, né? Era uma coisa, digamos, local. E aí a gente também tinha conseguido ficar em 3º lugar em 2015 e em 1º lugar em 2016 com os projetos que a gente desenvolvia para essa feira, né, que era uma feira. E aí no 3º ano ganhar esse título de trabalho de destaque dessa Olimpíada, assim, foi uma sensação indescritível. O penúltimo acontecimento também foi lá no IFTM, no ano de 2017, com certeza um ano de muitas emoções,
quando eu e um amigo, o Gabriel, a gente passou no processo seletivo, né, do edital para fazer um intercâmbio de 2 semanas em Vancouver, no Canadá. Porém, a gente não foi e a gente já sabia que, assim, seria difícil irmos por causa do dinheiro, né, da questão financeira. Infelizmente, naquele processo seletivo não tinha bolsa, então você teria que arcar com todas as despesas. E na hora de fazer a inscrição a gente já sabia que não ia ter condição financeira, mas tinha uma esperança, assim, bem lá no fundo, de que poderia dar certo de alguma forma, né? E aí a gente passou nesse processo seletivo, né? Não conseguimos ir, né, pela questão do money, mas eu acho que a gente também tentou fazer, né? A gente, mesmo sabendo das condições ali, a gente fez a inscrição. A gente submeteu todos os documentos para saber se a gente ia conseguir, né? Foi mais uma provação, assim, de que a gente era capaz do que uma verdadeira crença de que a gente poderia realmente viajar, né? Mas de qualquer forma, a gente passou e a gente ficou super feliz. E com certeza isso me motivou ainda mais a fazer o intercâmbio em 2020, no início desse ano. Eu paguei e tudo mais, mas a vontade permaneceu e me motivou a realmente fazer uma viagem para estudar fora. O quinto e último acontecimento talvez seja aquele que mais vai surpreender você aí que está me assistindo. É o seguinte, tanto no IFTM, né, que eu fiz meu ensino médio técnico, quanto na UFTM, na minha atual universidade, eu não passei na primeira chamada. Isso mesmo, Brasil! Eu passei de segunda chamada, né? Eu passei com emoção. Mas eu acho importante falar sobre isso porque muita gente que tá aí prestando vestibular, fazendo ENEM e tudo mais, acha que pode ser um demérito você passar na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e lá vai chamada. Mas não é, gente. O que eu aprendi com isso, né? Passando de segunda chamada. Eu aprendi que eu poderia ter estudado mais. Obviamente, a pessoa que passou na sua frente provavelmente estudou mais que você. Mas, por algum tempo, eu também realmente fiquei pensando, segunda chamada e tudo mais. Mas isso não influenciou em nada no restante do meu percurso nessas instituições de ensino, gente. Pelo contrário, né? Eu acho que pode até ter me motivado a querer buscar sempre mais coisas e melhorar a cada dia, dar o meu melhor sempre. Então, com certeza, isso pra mim não é um demérito e eu falo isso sem vergonha nenhuma, que eu realmente passei com emoção na segunda chamada. E se você, isso é até um recado pra vocês aí, se você para de acompanhar as listas de chamada de universidades, faculdades na primeira, você está perdendo oportunidades, com certeza. Então, eu conheço outras pessoas também que passaram, sei lá, de 7ª chamada e elas só passaram porque continuaram vendo lá as listas de chamada, né, gente? Porque senão ia passar batida e a pessoa ia achar que nem tinha dado certo. Então, lição de hoje, vamos conferir todas as chamadas até que tem um fim, que a universidade fala, acabou, acabou, tá bom? Acreditem, gente, pode dar certo, isso funciona. E se você passou de segunda chamada ou outras chamadas assim como eu, isso não vai definir o restante do seu caminhar dentro das instituições, sei lá, da vaga de emprego, enfim. Você é muito mais que isso. Finalmente chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber, né, um pouco mais sobre a minha vida escolar, que pode até justificar, né, são alguns fatores que também influenciaram com que eu estivesse aqui, fazendo um canal de educação, que, assim, fizeram com que eu fosse essa pessoa que defende a educação, defende o curso de letras, de modo geral, a educação, né? E sou muito feliz com isso, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui também sobre suas experiências escolares, né? Eu vou gostar muito de saber. E a gente se vê na próxima semana. Beijos!